Hoje a gente vai começar nosso dia 2. Muito obrigada. A minha ideia é que no dia 5 eu estou anotando tudo de vocês. No dia 5 a gente consiga juntar todas essas peças, vocês conseguirem visualizar todo esse caminho que a gente andou até aqui. Bom dia, boa tarde. Vamos começar então o nosso dia 2 do nosso desafio, roteiro da marca Foda. Então vamos embora. Bom, vou passar rapidamente pelo mapa, né, para mostrar para vocês ontem. Alguém ficou com alguma dúvida sobre um desses pontos? Se bem que a gente vai esclarecendo um a um no dia, né? Mas hoje o que a gente vai fazer é... A gente ontem tratou do herói e do problema, e hoje a gente vai tratar do guia. O guia que somos nós. O guia é a marca aqui. Então, o objetivo de hoje, entender o seu papel como guia daquele herói com aqueles problemas que nós vimos ontem, escrever a sua frase de empatia, porque o guia ele tem dois pilares, a empatia e a autoridade. Vai escrever essa frase também, e aí com isso a gente vai completar o bloco 3 da nossa ferramenta, do nosso framework do Story Brand. E completo esse framework desses 7 elementos, a gente vai escrever juntos a narrativa forte, original, desejável e autêntica de cada um de vocês, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Então vamos lá. Já te falei ontem que a marca não é um herói. E hoje eu vou te contar, a marca é o guia. O cliente, ele não precisa de alguém para salvá-lo. Ele precisa de alguém que entende e sabe o que fazer para conduzi-lo até aquele objetivo. Pode ser um objetivo que está do ladinho dele. Pode ser um objetivo que ele ainda nem começou a buscar. E ele quer o seu apoio, ele quer a sua experiência. Olha a experiência aí, Fernando. Ele quer a sua experiência, o seu conhecimento, a sua vivência nesse assunto para levá-lo a esse lugar, tá? O que é empatia? Se a Rita quiser falar alguma coisa sobre empatia, a Rita ela trata de espiritualidade com um foco muito interessante, é uma outra visão de fé, e por isso que eu falei, se ela quiser falar, não tem problema não. Mas, enfim, empatia é quando você genuinamente se coloca no lugar do outro e diz, na prática, diz mesmo, não é da boca para fora, eu sei o que você sente, eu entendo essa dor aí que você está passando, sabe? Eu já passei por isso. Eu te enxergo. O eu te enxergo é aquilo, Fernando. De repente, lá no, né, o rapper Fernando tem aquela vontade de... Aquela história assim, poxa, se alguém tivesse me mostrado isso há 10 anos atrás, esse início de frase é o ó. É o ó que eu digo assim, é uau, é assim que acontece. Então, vamos lá. Eu vou trazer exemplos simples de empatia para a gente entender isso, como é que funciona no nosso storytelling, na narrativa da nossa marca. Por exemplo, eu posso falar o seguinte: eu sei como é se sentir travada na hora de se comunicar. Eu posso falar isso porque aí vem as duas abordagens. Eu sei tecnicamente o que é preciso e eu vivi isso. Tem 3, aliás. E eu trabalhei muitos anos ensinando outras pessoas a destravar. Você viu que em nenhum momento eu falei das minhas credenciais. Em nenhum momento eu falei que da minha formação. Mas ontem, no início do nosso desafio, eu me apresentei para vocês. Eu falei um pouco da minha história. Que por acaso, não por acaso, né? Mas que eu tenho conhecimento técnico que me trouxe a isso. Mas poderia ter sido um caminho inverso, e tudo bem. O fato é você se apresentar. E quando a gente fala de empatia, a gente não está falando de se apresentar. A gente está falando realmente de dar a mão, de abrir, ou então, se você não quiser dar a mão, você também tem de iluminar o caminho, de abrir portas, de compartilhar aquilo que fez sentido para você. Porque é isso que importa para quem está te contratando. Então, ó, uma outra forma também. Eu também já me senti perdida tentando me posicionar. Quando eu fiz essa transição, né, para o digital, pô, que autoridade é essa que eu tenho que construir? Eu fiquei perdida, eu fiquei num limbo ali. Até, e olha, eu trabalho com isso, até entender que, putz, não é questão de autoridade, é questão de se posicionar.
Quando você se posiciona, você mostra quem você é. E isso é mostrar autoridade. Então, aqui eu estou dizendo o quê? Eu também já me senti perdida porque eu passei por isso. Empatia é isso, né? Se lembra que eu falei, nomeei ali antes? E eu sei como é frustrante postar e sentir que nada conecta. A gente até falou um pouquinho sobre isso ontem. Porque quando a gente vem para um lugar, né, que você está construindo uma marca, você começa a produzir conteúdo no digital e você desconhece aquilo, você acha que vai ser o quê? Nossa, eu tenho que ter muitos comentários para ser um sucesso, eu tenho que ter muitas curtidas para ser maravilhoso. E não é isso. Por exemplo, eu já até te dei, mas então eu sei como é frustrante porque eu considerava que isso era uma métrica importante. Até que fui lá com humildade, comecei a aprender sobre marketing digital, comecei a aprender o que que eu precisava, fiz mentoria com pessoas que me inspiravam confiança. É muito importante você se colocar num lugar de precisar também do outro, né? Então, o guia, ele é essa pessoa que ele inspira, mas ele é inspirado. E ele é inspirado, inclusive, e muitas vezes, principalmente, por quem ele guia. Quantas coisas eu aprendo com as pessoas que eu guio? Ontem também até, ó, mais um exemplo de ontem. Quando eu falei para vocês aquilo que para mim é muito importante, esse contato que eu aprendo muito com vocês, cara, isso está alimentando a minha experiência, a minha vivência, o meu repertório. Hoje as marcas são creators, né? Deixa eu só ver meu olho. Então, você precisa fazer conteúdo para você se divulgar. E se você for produtor de conteúdo, você ainda vai fazer conteúdo para o seu cliente. Hoje, a gente, para se posicionar, antigamente, bem antigamente, não tão antigamente, a gente pagava uma fortuna para aparecer segundos na televisão. Hoje, se você também pode investir em tráfego pago para você ter um alcance maior, mas você tem ali a seu dispor ferramentas que prezam muito, dependem muito da sua energia e de habilidades que você pode sim desenvolver para se divulgar. E quando você se divulga, aí tem muita coisa, não sei se você já ouviu, que fala assim: ah, não, é para falar sem parecer vender. Não existe isso. Eu estou aqui me vendendo desde o primeiro oi que eu dei para vocês. Você se vendeu para mim desde a primeira coisa que você me falou sobre você, sobre o que você faz. A Liz também se vendeu desde o momento que ela contou para a gente a história dela. E assim é que acontece, sabe? Pode ser num restaurante, numa festa, no salão fazendo a unha, em qualquer lugar. Naturalmente a gente se vende. Talvez por isso a pessoa que te falou do. Será que na sua casa tem coisas que remetem ao seu trabalho para poder você saber identificar se você era feliz ou não trabalhando? É por isso. É porque naturalmente a gente carrega isso, faz parte, né? E cada vez mais, quando a gente é creator. Então, por exemplo, quem hoje está começando uma marca, vai começar a fazer conteúdo, não quer aparecer. O não quer aparecer é muito relativo, porque pode não querer aparecer assim, como eu estou aqui falando. Mas quando você coloca uma foto, quando você faz um carrossel, quando você compartilha um vídeo, quando você escreve um texto, você está aparecendo, você está se mostrando. E essas são todas as possibilidades que você tem de demonstrar empatia. E aí não é o programado, é o natural, é que entra o Wi-Fi da marca. Bom, vamos ver aqui os exemplos que eu trouxe, tá? Por exemplo, a pessoa é ceramista, e aí ela não está vendendo pratos de cerâmica. Ela entende quem busca objetos que carregam sensibilidade e presença. Ela deixa de estar mostrando, vender um prato para vender um objeto que carrega sensibilidade e presença. Por exemplo, uma confeiteira que vende bolos para festas infantis, para bebês esmagarem. Ela não está vendendo bolo para criança, um bolo qualquer que a criança vai amassar. Ela entende, entre outras coisas, que a pressão de querer tudo perfeito nesse dia, sem correria e sem estresse. E aí ela pode contar que, nossa, o bolo desmanchou e eu tive que reorganizar, sabe? Mas a empatia dela é essa, é respeitar que eu sei que você precisa de tudo perfeito, porque eu sei que tem que ser sem correria e sem estresse. Ela não está falando, ah, eu sei fazer bolo, né?
Então, e aqui no outro, um palestrante, aquele que te falou para você, que Deus te deu, abriu seus olhos para aquilo que você realmente ama fazer, e você nem estava esperando por isso. Aí, nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo de um palestrante que vai motivar uma equipe de venda. Ele não vai chegar lá para o CEO da empresa e falar assim, pô, aqui tem uma palestra muito legal que vai fazer seus vendedores quererem vender 2 vezes mais. Ele está sendo muito vazio. Que palestra é essa? Que garantia que ele tem disso? Mas o que ele pode garantir, com o repertório dele, com a experiência dele, é que ele, por entender a pressão por metas e resultados, e que isso pesa no clima, ele pode virar esse jogo. Então, ele não está vendendo uma palestra motivacional. Ele está vendendo uma palestra que vai trazer resultados porque ele entende, ele é empático no sentido de que a pressão por metas e resultados pesa no clima do time. Entendeu isso? Trouxe isso aqui na prática para os exemplos de vocês. Vamos ver. Na espiritualidade, por exemplo, eu sei como é buscar paz dentro da correria. Isso é uma das frases de empatia que a Rita, por exemplo, poderia usar, porque ela traz a vivência dela, do porquê trouxe ela nesse lugar, que também é uma transição de carreira, e ela está se mostrando empática. Então, aqui na empatia, a gente já não mostra a dor do nosso cliente, né? Como eu mostrei naquelas fotos, a pessoa triste, a pessoa. Ela pode estar triste aqui, mas o que eu quero o que pese aqui é a emoção que aquela pessoa sente. A gente compartilha daquela angústia, a gente compartilha, pode ser também daquela felicidade. A gente compartilha do lugar que a pessoa está hoje e ajuda essa pessoa a chegar no lugar que a gente está, ou para onde a gente está indo, leva ela junto com a gente. Isso ficou claro? Então, por exemplo, aqui da espiritualidade. Aqui, por exemplo, eu sei como é tentar responder tudo sozinha. Ai, botei errado. E se sentir sobrecarregada, colei errado. Mas, enfim, aqui é do 40 a mais, né? Da pessoa que está querendo. Então, aqui o que eu quis dizer, que não está ali, depois eu conserto e mando no PDF, é o seguinte: eu sei como é se sentir insegura com o que está vindo pela frente. É uma nova fase da vida que a pessoa não conhece e tem muitos tabus que norteiam isso. Isso é uma frase de empatia. Por exemplo, eu sei como é a da assistente virtual. Eu sei como é tentar responder tudo sozinha e se sentir sobrecarregada. Ah, você sabe como? Porque você é a Priscila, né? Você sabe como, Priscila, porque você tinha um negócio e se sentiu sobrecarregada? Eu não sei se a Priscila teve um negócio, mas pode ser que não. Ela pode dizer assim: não, porque eu estudei sobre isso e eu já atendi outras pessoas e tem um caso, entendeu? E você trazer isso. E pode ser que você não tenha vivido, mas o fato de você ter se aprofundado sobre isso, até porque você não vai vender algo que você desconhece totalmente. Então, você pode ter pode ter aprendido isso com a experiência de outra pessoa. Isso também você carrega para sua autoridade, tá? Outro exemplo, da drenagem linfática. Ela não está vendendo massagem. O que que ela está vendendo? Ela não está vendendo massagem porque ela é massagista. Porque na empatia ela já sentiu o corpo dela, sabe o que que é sentir o corpo pesado e sem energia e como isso mexe com o dia a dia. Então ela está vendendo ali o quê? Uma sensação de relaxamento, uma sensação de paz, de alegria, de merecimento, né? Porque a drenagem é algo muitas vezes, apesar de terapêutico, as pessoas encaram como um investimento. Então ela também pode estar vendendo esse merecimento. Por exemplo, para a infoprodutora de arquétipos e negócios, o que que eu trouxe aqui para ela? Eu também já me senti perdida tentando entender a verdadeira essência da minha marca. Então, a gente está mostrando que é como se eu estivesse mostrando aqui com a foto, se eu tivesse com a foto mostrando isso que eu escrevi. Quando a pessoa está se sentindo perdida, tentando se entender sobre a marca dela, provavelmente ela está parada, olhando para o computador ou para as anotações dela, tentando entender quem é ela, para poder se comunicar. Um outro exemplo, agora para a Lise, eu sei como é querer arte que te emociona, não só quem enfeita uma parede.
Então, no momento que eu boto um cara aqui olhando para uma parede vazia, para o próprio espelho, ele está procurando coisas que ele se reconheça. E aí é o sentimento, é a emoção que o público da Lise deve estar sentindo nesse momento, que ainda não encontrou com ela para comprar o material que ela vende, tá? Da transista, da Aline. Ela entende como o cabelo influencia diretamente na nossa autoestima. É uma frase empática. Ah, parece óbvio. Tudo vai parecer óbvio. Mas o óbvio que a pessoa escutar de alguém que ela se reconhece vai ser diferente, tá? No caso da Aline, eu escolhi essa daqui porque eu vi que ela tem cabelo cacheado no Instagram dela. Também porque minha filha tem e faz trança, então eu sei como é, o que que toca no coração dela. Eu sempre dou um jeito de falar da minha filha. Aqui o músico. Olha aí, Fernando, eu pensei. Eu também já me senti perdido tentando entender a verdadeira essência da minha. Ai, não, errei de novo, troquei, tá vendo? Era com aquele. O músico, ele também, tipo, você pode dizer assim, cara, eu sei o que que é a gente fazer com tanto carinho com uma composição e de repente não ter ninguém escutando. Ou então, olha só, melhor ainda, eu sei muito bem o que que é a gente compor algo, e você, como rapper, compôs, e a gente não ter para quem mostrar, sabe? Então é isso. Empatia é isso. E mais aqui a da mentoria de cursos, né? Designs instrucionais. Eu sei como é se sentir arriscando a vida para dar o primeiro passo na transição de carreira. Isso é uma coisa que todo mundo que transitou carreira sente. Isso é uma empatia também que o Fernando pode incorporar, tá? A Rita também pode incorporar, a Lise também pode incorporar. Por acaso, todos nós que estamos aqui hoje viemos de transição de carreira. E aí, o guia, vou dar aquelas dicas básicas para vocês entenderem como é que você consegue desenvolver essas frases de empatia, tá? Não complica. Empatia é uma frase, é um rapidinho. Como é que é? Sujeito, predicado, ação. Ih, minha estrutura de português foi péssima agora. Mas, enfim, é uma frase simples, não é um parágrafo. Viu, Rita? Aprendi isso, ó, finalmente estou colocando em prática. Que eu já falei para vocês, né? A Rita é meu modelo de crítica. Eu presto muita atenção no que ela fala. Não complica, tá vendo? Ela é minha mentorada, mas eu aprendo muito com ela. Eu me inspiro nela. Tem muitas coisas que levo para minha vida. Então, ó, se você precisar explicar demais, não é empatia, é justificativa, tá? Fale como gente, falando com gente. Olha nos olhos. Olhar nos olhos tem uma técnica que se chama rapport na psicologia positiva, mas a gente também nem vou abordar isso aqui. Mas é porque a psicologia positiva é algo que faz parte do meu método, em várias partes dele. E é isso, essa abordagem positiva e empática, né? Considerando o outro, centrado no outro. Então, quando você olha nos olhos, você consegue conectar e fazer vocês vibrarem, sabe? Na mesma vibração. Você consegue trazer a atenção dele e levar a sua atenção para ele. Bom, empatia não é sobre você, é sobre a emoção do seu cliente. Você só menciona a sua experiência se for para iluminar a dele. Então, quando eu dei aqueles exemplos ali no início, falando das minhas frases de empatia, né, e depois eu fui mostrando a minha experiência profissional, é justamente isso. Porque nesse contexto aqui, vale a pena eu trouxe a minha experiência profissional para poder comparar com as frases de empatia que eu uso para mostrar que, tá vendo? Eu não preciso falar isso podendo falar isso. Soa mais, é, soa mais parceiro, soa mais acolhedor. É isso, acolhedor, tá? Mais três, que eu trouxe seis exemplos, dicas para vocês. Empatia é específico, não genérico. Então, eu sei que é difícil, é para qualquer um.
Agora, eu sei como é postar conteúdo e sentir que ninguém conecta, é para quem quer postar conteúdo e sente que ninguém conecta, entendeu? Quinto ponto, não prometa solução na sua frase de empatia. Você não vai resolver problema. Nesse momento aqui, só quer reconhecer a dor do outro. A solução é na etapa seguinte. A solução vem no plano. Nesse momento da empatia, você só quer reconhecer a dor. E por último, uma boa frase de empatia faz o cliente relaxar. É aquela hora assim do, putz, é isso, vamos embora, eu vou com você. É você que eu estou precisando. Porque ela reduz a defesa, né? Aquela coisa do, ai, mais uma pessoa falando sobre marketing digital, mais uma pessoa falando sobre marca, mais uma pessoa falando sobre gente. E ela tira essa dúvida e esse medo de errar, tá? Então é isso. Empatia serve para o cliente pensar o seguinte: essa pessoa me entende, tá? Resumindo, a empatia, seja simples, uma frase boa, vale mais que um textão. Fale como humana, não como marca, né? Fale como CPF, não como CNPJ. A dor é do cliente, não é sua. Então você respeita essa dor, você valida essa dor. Se ele fala para você, não, mas não era isso que eu tinha entendido, procura entender o que ele entendeu e explica de novo. A dor é dele, tá? A empatia específica conecta, a genérica dispersa e não ofereça solução ainda, só reconhecimento e acolhimento, tá bom? Então, sobre a empatia, alguma dúvida? Então, vamos lá. O que é autoridade, né? Autoridade é quando você mostra que já passou por isso, ou que já fez isso, ou que já ajudou outras pessoas, que você tem método, que tem uma experiência real, ou que você estuda sobre isso. Sem parecer arrogante, sem currículo, sem autopromoção. A autoridade, você tá junto. Aí eu gosto muito dessa analogia do cavalo do xadrez. Eu não jogo xadrez, tá? Mas como estrategista, a gente sempre usa o xadrez como metáfora. E eu gosto muito porque o cavalo xadrez, ele tem toda a autoridade dele, mas ele sozinho não é nada, ele é parte de um conjunto de peças. E é exatamente isso. Será que eu falei besteira? Mas eu acho que não. O que eu quis dizer é que num tabuleiro de jogo, né, não adianta ter só uma peça para começar o jogo. Precisa ter todas as outras, tá bom? Então vamos lá, uns exemplos simples de autoridade. No meu caso, eu ajudo marcas a encontrarem clareza e verdade. Eu já conduzi dezenas de pessoas por esse processo. Meu método já ajudou pessoas reais com problemas reais. Ponto. Aqui eu estou contando, estou abrindo espaço para a curiosidade do outro, né? Porque não é só ouvindo essa frase que a pessoa vai se conectar a mim. Tem um contexto de onde eu estou dizendo. E nesse caso aqui, eu estou dizendo dentro dessa jornada do Story Brand. Então, vamos ver aqui outros exemplos. Aí, aqui da espiritualidade. Eu estudo energia e consciência há anos e já ajudei muitas mulheres a encontrarem a sua paz. Ou já ajudei muitas pessoas a encontrarem a sua paz. Ou foi com esse estudo, esse conhecimento, que eu hoje me encontro em paz e posso compartilhar com você. Assistente virtual. Já organizei o atendimento comercial de negócios reais que estavam perdendo vendas. Ela não está aqui falando assim, já ajudei negócios milionários. No momento que ela está falando negócios milionários, ela está induzindo o outro a se comparar. Pô, isso não é para mim, então. Assistente virtual é só para quem tem muito dinheiro, né? É, o público mais 40. Eu me dedico ao bem envelhecer e já acompanhei mulheres que queriam entender sua mente nessa fase. Aqui, nessa autoridade, ela já está dizendo que ela não vai envelhecer na pele. Ela não está falando de pele, ela não está falando como dermatologista, porque ela não é. Ela está falando, não está falando como nutricionista ou não está falando como personal trainer. Ela está falando de mente, né? E, por exemplo, você vê, as coisas elas acabam se conectando. Agora me veio esse insight aqui. Mas quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de espiritualidade. Quando a gente fala de organização,
a gente fala de espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente também já fala ali de como a gente enfrenta o envelhecimento, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala num autocontrole, num centro e tudo mais, num autoconhecimento que leva a gente a se organizar e entender que às vezes a gente precisa delegar algumas coisas. Viu? Isso tudo se conecta e vai se conectando com todas as outras coisas. Então, isso é importante eu dizer, por quê? Porque a diversidade do seu repertório, né? Então, por exemplo, se você é uma advogada e você ensina hoje social media, o que que isso tem a ver? Tem a ver. Faz essa conexão. Por isso que o Fernando, lá da eletrônica, se conecta com o Fernando de hoje. Entendeu? Para a Lise. Eu desenvolvo, eu crio coleções pensadas para pessoas que buscam significado, não só estética. Quando ela se posiciona assim, e ela está atraindo compradores, ela não está interessada se a pessoa vai mandar uma mensagem para ela falando assim: nossa, isso aqui você poderia fazer uma luz assim, hein? Isso aqui você poderia fazer diferente, isso aqui fica melhor assim. Não é isso. Ela quer que a pessoa que, caramba, eu gostei muito disso, eu quero comprar. Nossa, que interessante, que diferente isso, eu quero comprar. Porque a pessoa está vendo significado estético naquilo. Na drenagem. Eu já ajudei muitas mulheres a recuperarem a leveza no corpo e no emocional. Tem a ver também com tudo isso que a gente está falando. E, por exemplo, na infoprodutora de arquétipos e negócios, eu estudo o impacto dos arquétipos e já mudei marcas a encontrarem sua energia central. Tá vendo que ela fala aqui de energia central, né? É claro que ela vai ter que ensinar para a pessoa como que funciona, como é que você mapeia o seu arquétipo, como é que você traz isso para a sua comunicação, como é que tem várias coisas técnicas que tornam ela autoridade nesse assunto. Mas o que importa para quem vai se conectar com ela, primeiramente, primordialmente nessa técnica de storytelling, é a energia central que ela vai ajudar a achar, tá? Então, esses são os exemplos que eu trouxe. Ainda falta aqui, ó, para mentoria de cursos. Durante anos, eu vivenciei as dificuldades que você enfrenta hoje. Pô, você quer uma autoridade maior do que essa? No caso aqui, ela tem a mesma experiência de quem está procurando por ela. Mas é um posicionamento de quem é mentor, de quem é treinador, de quem é professor, que vale muito para quem ensina, quem compartilha conteúdo. Porque quando você diz que você vivenciou, você está envolvendo aí, pode ser a sua experiência profissional, a sua experiência pessoal, o que você conviveu com outras pessoas, o ambiente de trabalho, enfim. No caso do músico, né? Eu já conduzi artistas a saírem do ciclo de números e construírem um público de verdade. Esse público de verdade, você não está aqui falando que são milhões de pessoas. E você também não está dizendo que foram 500 mil artistas. Por isso que eu te falei que não tem problema se foram dois. Mas se você levou a um resultado, você validou o seu processo. Então, a história que você tem para contar é sim de um herói que conquistou aquele passo, tá? E depois você pode ampliar essa história levando esse mesmo herói a resolver outros problemas. Entende? Como o ciclo ele vai se repetindo de uma forma diferente. E a transista. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu me perdi. Peraí. Ah, tá. A Calice tinha mandado uma mensagem. E a transista, o que que a transista pode falar? Trabalho com técnicas seguras e cuidadosas para proteger os fios. No contexto dela, é importante ela frisar que a técnica é segura e cuidadosa. Eu sei o quanto isso é importante, mas não vou falar da minha filha, tá? Mas não é. Porque a Carol, o que ela cuida do cabelo, e quando há alguma coisa acontecer no cabelo dela, para você consertar, para você retomar o que você era, é diferente. Então, é muito importante essa confiança. Mas o auge aqui dessa autoridade é a proteção dos filhos. Porque é isso que a Crespa, a cabelo cacheado, quer estar procurando. Você já trançou o cabelo, Fernando?
Não, mas eu convivo muito com a questão da negritude, então sei que Aham, isso é uma coisa extremamente importante para quem faz tranças, tanto masculina como femininas. A questão da proteção dos fios é uma coisa definidora pois para é. se fazer trança ou não. É muito importante. Porque, por exemplo, eu posso fazer um curso de transista. Daí a dizer, porque eu sou muito habilidosa, sabe? Eu sou cabeleireira, sou muito habilidosa, vou fazer um curso de transista. Cara, não é um curso, não é algo que você aprende a técnica e pratica. Por isso a autoridade. E ela é novinha, a Aline, ela tem 21 anos. E aí, por exemplo, pode ser uma questão para ela, depois ela vai assistir. Pô, eu sou muito nova, né? Como é que eu vou me posicionar? Você vai se posicionar como uma pessoa que tem um cabelo cacheado ondulado, ela acha que é cacheado mesmo. Tem cachos, e você, justamente por querer cuidar do seu cabelo, você foi se aprimorando, e hoje você tem essa condição de garantir proteção para o cabelo dos outros. Entendeu? Então, a empatia, a autoridade, ela parte disso. Ela parte de vivências, de experiências, tá bom? Então, ó, a autoridade serve para o cliente. Enquanto a empatia serve, enquanto a empatia a gente viu, a autoridade serve para o cliente pensar: essa pessoa pode me ajudar. E aí eu trouxe 6 dicas para vocês, ajudar vocês a bolarem essa frase de empatia e de autoridade. Autoridade não é currículo, é currículo, mas é também mostrar o que você já viveu, fez ou ajudou, tá? E isso envolve reputação. É a parte nobre de qualquer marca. Você não precisa se colocar acima, só precisa se colocar à disposição. Guia não comenta, guia orienta. Isso cria confiança instantânea. Mostre seus resultados sem parecer autopromoção. Por exemplo, já ajudei pessoas como você a seja simples, verdadeiro, eficaz, tá? Quarto, métodos dão autoridade, mas explique de forma humana. A gente vai ver isso no plano, tá? Ao invés de use uma metodologia proprietária, experimenta falar. Usa um processo que eu já testei em dezenas de pessoas. Usa um processo onde eu juntei todos os cursos que eu aprendi. Tem uma coisa que com certeza vocês já ouviram, que é assim, ó. Usa um processo de diversos livros que eu li. Você não vai precisar ler 50 livros porque eu juntei todos eles no meu processo. É isso. Uma frase curta é mais poderosa do que 3 frases longas. Olha, Rita, viu? Essa daqui eu botei em sua homenagem. A Rita que me fez assumir essa dica. Uma frase curta é mais poderosa do que 3. Opa, peraí. A união de empatia mais autoridade cria confiança. Esse é o objetivo do guia, esse é o objetivo do mentor. Conectar pela empatia e conduzir pela autoridade. Sem isso, a narrativa desmorona, ela não tem base, ela não tem solidez. Aí, então, o resumão da autoridade. Não precisa de currículo, precisa de verdade. O guia não manda, ele conduz. Mostre o que já fez sem se autopromover. Método simples é igual a autoridade acessível. Sempre curto, direto e real. E empatia mais autoridade é igual a confiança. Então, enquanto a empatia diz, eu te entendo, a autoridade diz, eu posso te ajudar. E as duas juntas criam confiança. Isso ficou bonito, hein? E aí, ó, os 2 exercícios da tarefa do dia. Esse daqui é um exercício extra, que é um gerador de insights. A partir disso tudo que eu falei, do que vocês leram, no PDF que eu mandei também, que essa apresentação tem mais elementos do que o PDF que eu mandei no grupo. Escreve tudo que pode ser empático, tudo que você enxerga como eu sendo empático com o seu herói, com aquela pessoa que vai consumir de você. E aí você também escreve tudo que leva você a ter segurança em fazer o que você faz, né? Por que que a Rita pode falar de fé com tanta segurança, leveza e levar a transmitir isso, essa força espiritual para outras pessoas? Por que que a Lise pode
mostrar as fotografias em fine art, mostrar o porquê do trabalho dela para outras pessoas. Quem é ela? Mas aí a pergunta não é quem é ela vai perguntar quem sou eu? Ela pode ser a pessoa que é criativa, ela pode ser a pessoa que sempre conviveu com arte, ela pode ser a pessoa que decora a casa dela nos mínimos detalhes, ela pode ser a pessoa que estimula a filha dela pequenininha a fazer trabalhos, a brincar com imagens. Isso é um movimento tão natural de mãe e filho e que pode ter a ver com o posicionamento dela no mercado de trabalho. Então, por isso que é muito importante a gente olhar ao redor da nossa casa, mas a gente olhar também para o nosso lifestyle, para o que a gente come, para o que a gente conversa, para como são as pessoas que a gente convive. Isso tudo nos leva a nos conectarmos com nós mesmos, tá? Então, aqui eu deixei esse quadro para vocês fazerem insights, se vocês quiserem contar para mim insights aqui, para depois vocês preencherem o terceiro bloco, que é o do guia, que é quando o herói que a gente já identificou, já mapeou os problemas dele e o vilão, encontra você. Qual a declaração de empatia que você vai fazer? Né? Como é que você vai mostrar a sua compreensão sobre a dor desse herói? E aí, no segundo quadrinho, a declaração de autoridade. Mostrar que sabe resolver e já ajudou outras pessoas. Então, é bem simples essa tarefa, mas é uma tarefa que a gente mexe com o nosso ego, com a nossa humildade, e a gente tem que ser muito honesto, porque o que a gente escreve aqui é que vai gerar o tal do conteúdo magnético que vai conectar a pessoa que vai consumir de você. Né? Quando você gera o conteúdo, você cria expectativas. E é justo que essas expectativas que você vai levar para o outro sejam alinhadas com aquilo que você realmente pode entregar. Senão você se coloca como um charlatão, né? Bom, o de hoje foi isso. Amanhã, dia 3, amanhã a gente fala do plano. Mas o de hoje é um dia que eu acho muito especial. Vou compartilhar aqui para saber o que vocês querem, se vocês querem falar alguma coisa sobre isso. Vamos lá, fez sentido? Gente, então tá, adorei, muito obrigada pela sugestão, vou fazer isso, Fernando. O que está me incomodando na gravação é que tá a tela enorme e eu pequenininha. Isso me dá um nervoso. Eu tenho que entender, eu tenho que fazer isso pelo OBS, mas eu tenho trauma, porque minhas aulas que eu gravei pelo OBS todas deram errado. Mas amanhã eu vou tentar fazer direito. Então tá, gente. Obrigada, deixa eu ir lá, um beijo. Oi, eu espero que você esteja gostando do desafio roteiro da Marca Foda. O meu objetivo aqui é iluminar a sua mente e eu já peço licença para te oferecer algo muito especial que eu criei para acender de vez um holofote sobre a sua marca foda. Todos os anos, no período da Black Friday, eu ofereço um produto exclusivo por um preço muito acessível para que mais pessoas sintam na pele a experiência incrível de ter uma marca que conta histórias que a iluminam e a tornam reconhecida, desejada e inesquecível. A Foda é a imersão que eu só ofereço agora na Black Friday, com material exclusivo e mão na marca, além do meu acompanhamento ao vivo. É a continuação natural desse caminho que abrimos aqui juntos no desafio, só que agora com mais profundidade, mais possibilidades e aplicação real em qualquer tipo de conteúdo seu. Depois que você se inscreve pelo QR Code ao lado, você entra no conteúdo, entende as ferramentas e se prepara com clareza e intenção para a nossa imersão ao vivo, o primeiro dia. São 2 dias, onde nós vamos lapidar a sua narrativa, olhando de perto para a sua marca. E você vai terminar o Narrativa Foda dominando a sua narrativa e saindo com vários storytellings prontos, claros e aplicáveis em qualquer conteúdo. Então vamos juntos acender a luz da sua narrativa, transformar sua essência de marca em múltiplos storytellings e formatos de conteúdo. Escaneie o QR Code ao lado ou clica no link na descrição do vídeo para você saber mais sobre a imersão Narrativa Foda.